Olá, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Vidas Mudadas e hoje, em especial, nós vamos falar sobre a vida e o encontro de um paralítico que sofria de uma paralisia há 38 anos com Jesus. E Jesus o encontra e lhe oferece restauração. O texto está lá em João capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava um tanque de Betesda com os pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento das águas. Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque após a água agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que estavam ali, doente há 38 anos, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? E o homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua maca, sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu num sábado. Bem, foi durante uma visita que Jesus fez em Jerusalém. Ele foi participar de uma das festas religiosas dos judeus. E Jesus encontrou naquele lugar um homem, naquele lugar chamado de Betesda, onde havia 5 pavimentos, 5 tanques. Aquele lugar chamava Betesda, que significa casa de misericórdia ou casa de graça. E esse lugar era famoso porque havia uma crença de que naquele lugar um anjo descia de vez em quando, agitava a água, e quando alguém, a primeira pessoa que entrasse naquela água, ficava curado de qualquer enfermidade física. E por causa dessa crença, por causa desses milagres, né, muitas pessoas doentes, deficientes físicos, ficavam ali junto ao tanque, aguardando uma oportunidade de ser curado. Ao ir àquele lugar, as pessoas, lógico, costumavam levar alimentos para ajudar aquelas pessoas ali, porque sabiam que eram pessoas que estavam ali por muito tempo e muitas pessoas necessitadas. Aquele paralítico havia sofrido de uma enfermidade durante 38 anos quando Jesus o encontrou e ele fez essa pergunta: Você quer ser curado? Essa pergunta parece não fazer sentido algum, uma vez que o próprio texto diz que Jesus sabia a real situação daquele homem, sabia que ele estava ali há tanto tempo. A questão é por que Jesus ele faz essa pergunta. Meus amigos, meus irmãos, existe um grande perigo na vida de alguém se acostumar com o sofrimento e não esboçar mais nenhum desejo de alívio, nenhum desejo, talvez até queira alívio, mas não de ser curado. E o que leva uma pessoa a isso? Pode ser por causa da apatia, talvez provocada pelo tempo, ficou muito tempo ali, pelo desgaste emocional, que certamente é o que uma doença dessa traz, pela acomodação, quem sabe pelas inúmeras tentativas que foram feitas, ou mesmo pela falta de ânimo. Ou talvez porque também existe algum ganho com isso. Então, a pergunta de Jesus, ela tem cabimento, sim, e ela é válida também para os dias de hoje. Há um casal, por exemplo, prestes a separar, e ele pergunta: Você quer mesmo que eu ajunte você outra vez? Alguém que está vivendo luto, ele pergunta: Você quer mesmo que eu te console? Ou a um alcoólatra, ele vai perguntar: Quer que eu liberte você do álcool? A um dependente químico, um dependente de drogas, ele vai perguntar: Você quer mesmo que eu te livre das drogas? A um endemoniado, ele pergunta: Quer que eu expulse mesmo esse demônio de sua vida? Ou a um homossexual, ele vai perguntar: Quer mesmo que eu lhe restaure a sua identidade sexual? A um pecador,
Ele vai perguntar, você quer mesmo que eu te perdoe, que eu te restaure? Sabe por quê, minha gente? Porque a gente se acostuma com tudo, inclusive com as nossas paralisias. A história aqui relatada bem poderia chamar de a síndrome de Betesda, ou seja, a síndrome de Betesda é aquela síndrome que leva a pessoa a se acostumar com aquilo que a faz sofrer. Quais são as características das pessoas contaminadas com esta síndrome? Bom, primeiro, gente assim só se mistura com outras pessoas doentes. Ali no texto diz, neste jazia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegas, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Parece que gente doente atrai gente doente. Ela só se envolve com gente complicada. Essas pessoas, quando elas escutam alguém falar assim, olha, eu estou com um problema na minha saúde física, imediatamente elas respondem, eu tenho algo pior ainda, pior está acontecendo com a minha vida. Então, a conversa vira uma certa competição para saber quem é que tem mais problemas de saúde. Talvez essa era a conversa ali à beira daquele tanque. A negatividade é também uma característica dessas pessoas. Elas geralmente são pessoas muito tensas, preocupadas, gente estressada e fácil de ver tudo pelo lado negativo. Em segundo lugar, gente assim coloca a sua esperança no lugar errado. O texto sagrado diz, porquanto um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era uma crença, era uma crendice. Não tem nada comprovado, apenas uma crendice. E as pessoas, elas são tentadas a colocar esperança, não em Jesus, mas em outra coisa, num copo com água, num óleo ungido, numa rosa ungida. Ele transfere a fé para coisas e tira a fé de Jesus. A cura estava diante deles, porque prefere acreditar numa lenda do que na palavra de Deus, que representada ali por Jesus mesmo. Gente assim fica paralisada na vida e também no tempo. A Bíblia diz, estava ali um homem, havia 38 anos. Aquele homem estava esperando por 38 anos, não são 38 dias. Há muitas situações em nossas vidas que nós tentamos fazer consertos, remendos, mas a verdade é que o que precisa acontecer é uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas fisicamente e espiritualmente. Elas estão vagueando, andando em círculos, sem sair daquela rotina do dia a dia. Não tem alvos, não tem direção, a vida não está focada em nada. Querem mudanças, mas não tem atitudes. Quantos estão parados na vida há tanto tempo, não são curados porque não abrem mão daquilo que as fizeram adoecer. Em quarto lugar, gente assim está sempre culpando alguém por suas derrotas. O texto diz, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava dizendo o seguinte, a razão de eu estar aqui esse tempo todo é por causa dos outros. Ele culpava as pessoas ali pelo estado dele. Veja que ele não responde à pergunta de Jesus. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele não responde. Jesus pergunta se ele quer ser curado, mas ele começa a dizer, eu não tenho ninguém. Para essas pessoas, o recebimento da bênção sempre depende de um terceiro. O que é interessante é que Jesus encontra esse homem mais tarde e diz, olha, agora que está curado, não peques mais para que não te conceda coisa pior. Ou seja, Jesus estava dizendo, seu estado não era culpa de ninguém não.
A causa do seu sofrimento era você mesmo e o que você andava fazendo. Então, não faça de novo para que as coisas piores não aconteçam. Mas apesar de tudo isso, Jesus muda a história daquele homem, muda a história de vida dele e opera um grande milagre. Ele é curado instantaneamente e sai carregando o seu próprio leito. Hoje pode ser o seu dia. Pode ser o dia do seu milagre. Pode ser o dia que você pode voltar andando ou voltar a andar. Deixe para trás tudo que te paralisava e você vai se tornar um milagre ambulante. Olha, minha oração é que sua vida encontre mudanças nesse encontro com Jesus e tudo venha acontecer para a glória de Deus e a sua vida volte a dar certo, volte a caminhar. Esse é o meu clamor, essa é a minha oração por você. As perguntas para compartilhamento seguem na descrição do vídeo e todo o estudo na íntegra está aí na descrição do vídeo. Aproveite esse tempo, converse com seus amigos, converse com sua célula, discuta, edifique a sua vida e edifique a vida de outros. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.